Olá pessoal, estamos na primeira aula de 2022. Que Deus nos abençoe nesse novo ano e que nos ajude a lidar com todos os desafios, que com a sua permissão passaremos. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida e a sua família. A lição 1, 2 de janeiro de 2022, a autoridade da Bíblia. Toda a revista ela vai girar em torno da autoridade da Bíblia, sobre a Bíblia Sagrada. É uma lição espetacular e vai nos ajudar muito a compreender a nossa fé e defender a nossa fé. Eu sempre digo, Deus não precisa ser defendido, mas a nossa fé precisa ser defendida. Texto áureo: bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. A verdadeira felicidade é ser fiel à lei de Deus, é praticar a lei de Deus. Agora, como praticá-la se eu não conheço Deus e a sua vontade para conosco? Verdade prática. A Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Nosso manual para a vida eterna, nossa regra de fé, nossa norma de conduta se fundamenta no que foi revelado. Então, não podemos abrir mão disso e precisamos dispor o coração, como Esdras 7:10 diz, Esdras dispôs o coração a conhecer, obedecer e ensinar a palavra de Deus. Leitura bíblica em classe está no Salmo 119. O Salmo 119 é o Salmo da palavra, Todos os versículos, com exceção de uns 4, mencionam a palavra de Deus e os seus sinônimos, Palavra, lei, estatuto, juízos, decretos. Então são vários sinônimos, testemunhos, vários sinônimos que representam a palavra de Deus. Salmo 119 são 8 versículos para cada letra do alfabeto hebraico. São 22 letras do alfabeto hebraico, então dá 176 versículos. Só uns 4 não fazem menção da palavra, o resto todos mencionam a palavra de Deus. Então vamos lá. Bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Esse é o segredo da felicidade. Bem-aventurados, felizes, os que guardam os seus testemunhos. Um sinônimo para a palavra de Deus é testemunho. E o buscam de todo o coração. E o buscam conhecer e obedecer. E não praticam a iniquidade, mas andam em seus caminhos. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho. Ou seja, aquilo que ele disse é preciso ser vivido. Estar no caminho não é só crer, mas é crer, conhecer, crer e viver. Tu ordenaste os teus mandamentos, só mandamentos, sinônimo, para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os seus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Os primeiros 8 versículos, no hebraico, no português não dá para ver, começam com a letra Aleph, mais 8 com a letra Bet, mais outro Gimel e todas as 22 letras do alfabeto hebraico. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Então existe muita coisa encoberta que só Deus sabe. E por que ele não revela? Porque não interessa. Mas aquilo que ele revelou interessa e é essencial para a nossa vida. As coisas encobertas pertencem ao Senhor e continuam com o Senhor. E ele vai revelar conforme o interesse dele para conosco. Não pense que você vai chegar no céu e vai conhecer tudo que Deus sabe. Você vai saber sempre o que interessa, o que é necessário. Porque conhecer totalmente a mente de Deus é só outro Deus igual, e nós não somos. Nós somos infinitamente menores. Então as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós
e a nossa descendência, os nossos filhos. A palavra de Deus foi dada para mim e para a minha geração, para a minha descendência, para você e tua descendência. Não é um código secreto, é para abençoar a sua vida e a sua descendência, para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Nós temos aqui a 2 Pedro 1:20, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, profecia é falar em nome de Deus. Tudo aquilo que foi falado em nome do Senhor, primeiramente os escritos proféticos, depois os escritos apostólicos. Né? Os profetas falaram, depois os apóstolos falaram. E houve os profetas escritores e os apóstolos escritores. Então, nós temos a primeira e a segunda parte, profetas e apóstolos. Nenhuma profecia, eles falaram em nome do Senhor, é de particular interpretação. Evidentemente, a igreja precisa interpretar à luz de toda a palavra, à luz da tradição apostólica, né, registrada nas Escrituras, à luz. O que cremos não pode conflitar com o resto das Escrituras, o que cremos não pode conflitar com o ensino dos apóstolos, dos profetas, do próprio Senhor Jesus Cristo, que foi quem preparou os apóstolos. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Nenhuma profecia falada ou registrada, no caso a Bíblia Sagrada é a profecia registrada, aquilo que o Espírito Santo conduziu ao registro, não foi produzida por vontade humana, mas foi produzida por homens santos de Deus, pessoas que tinham comunhão com Deus e se tornaram instrumento de Deus. Por que é importante a palavra? Porque nós não conseguimos ouvir Deus, perdemos a comunhão com Deus. Então Deus escolhe pessoas com quem Ele tem comunhão e manda que eles falem em nome dEle, até que a gente mesmo tenha comunhão com Deus e possa ter o Espírito Santo nos guiando. Mas as pessoas precisam de profetas, e por isso que nós temos a Bíblia, porque nós nunca chegaremos àquele conteúdo sem a revelação. Homens de Deus foram usados para revelar o que Deus queria. Isso está no Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É a chamada revelação geral, que nós vamos abordar daqui a pouco, dentro da lição. Você conhece traços, características do autor, do escritor, do construtor, do pintor, que seja, através de características da sua obra. Através da obra você sabe, você identifica até quem pintou, quem escreveu, quem construiu. E no caso da criação, ela tem marcas do Criador. Um dia faz declaração, outro dia, uma noite mostra sabedoria, outra noite. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Essas, porém, foram escritas com o objetivo, para que vocês creiam que o Senhor Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e crendo, crer não é só crer, né? Crendo, tomando posse na sua vida dessa verdade, tenham vida em seu nome. Porque a palavra de Deus é viva, ela funciona, eficaz, faz muito bem o que Deus quer que seja feito, e penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Para Deus é viva, eficaz, mais penetrante que uma espada, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E esse texto aqui é fantástico, né? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O que Deus falou vai se cumprir. O que Deus falou como verdade é uma verdade em qualquer época, qualquer lugar. Introdução. A autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor, Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. A Bíblia é tanto humana como divina. Ela é humana porque foi escrita por homens. E é divina porque teve a inspiração, motivação, supervisão divina. Assim sendo, a autoridade dela depende total, exclusivamente do Altíssimo e não dos homens. A autoridade está na fonte, né? A fonte é Deus. Desse modo, além da Bíblia, a igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Na prática existe uma série de
fontes de ensinos que direcionam determinadas igrejas, determinadas denominações, né? Na prática, acaba entrando tradições, acaba entrando achismos, acaba entrando teologia do púlpito, né? Aquilo que se prega vira regra, mas o certo realmente é a fonte infalível de autoridade, é a palavra de Deus. Isso que diferencia uma igreja saudável de uma igreja doente, né? A igreja saudável tem a única fonte infalível, a palavra de Deus. E todos estudam, não é só o pastor da igreja, todos estudam, todos se comprometem a viver essa palavra. Isso identifica uma igreja saudável. Nessa lição veremos a origem da Bíblia, autenticidade e mensagem revelada na palavra de Deus. Então não perca nenhuma aula, viu? Vai ser como todas as aulas, mas principalmente essa aqui, porque é a base da nossa fé, uma fonte inesgotável de vida, né? De argumentos para nós crermos e ensinarmos. A origem da Bíblia é a revelação divina. A origem da Bíblia. Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. Paulo corrobora a mensagem bíblica veia do alto. Aí você dá uma lida nesses versículos. Esse aqui fala que que a escritura não foi motivação humana, mas homens santos de Deus, inspirados por Deus, falaram, né? 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura é útil, é inspirada por Deus, né? Ela foi soprada por Deus nos corações, teve a supervisão divina. É o único livro que o Espírito Santo soprou, orientou, supervisionou. E também os apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, porém sob inspiração e supervisão divina. Foi escrita por homens porque os homens, você percebe quem tem mais cultura, quem tem menos cultura. Lucas era médico, dá mais detalhes das enfermidades. O Amós era boiadeiro e ele usa certas expressões assim típicas da sua profissão. Quem é sacerdote dá uma ênfase grande na parte de ofertas, de sacrifícios. Então você percebe o estilo, o jeito, a personalidade do escritor no texto, mostrando que eles não ouviram escrever o que Deus ditou, chamado ditado verbal, né? Mas eles compreenderam, assimilaram, guardaram e transmitiram da melhor forma possível, e essa melhor forma possível reflete quem eles eram, o que faziam, sua profissão. Nível cultural, dizem que os especialistas que o grego de Lucas é muito bom, o de Pedro já é mais simples. Eles não eram analfabetos, como alguns dizem, mas era uma linguagem mais simples. Dessa maneira, por ter a sua origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Cuidado, hein? A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é. Cuidado. É um jogo de palavras perigoso. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Se eu disser que ela contém, é uma parte só que é inspirada. E qual parte? Aí abre-se um leque terrível de alguém dizer isso é inspirado, isso não é inspirado. Agora, quando eu digo que ela é, significa que 100% foi inspirada por Deus. E toda a escritura é útil, toda a escritura é inspirada por Deus. Revelação geral. Aqui está um quadro, só para ilustrar isso, essa ideia. Quando especialistas eu estava vendo ou filmes ou documentários que as pessoas verificam a autenticidade de um quadro. Foi Van Gogh, foi Picasso, foi Da Vinci. Como é que eles identificam? Pela a maneira como o pincel é utilizado e distribui a tinta, o tipo de tinta reflete a época, as cores. Então, uma série de detalhes que os especialistas identificam quem realmente pintou. Interessante, né? E quando a gente olha a criação, há traços, há evidências, há características do autor da criação. Essa é a revelação geral. É aquilo que você percebe de Deus na sua criação. Então, essa revelação geral está na história. Deus se revela pela sua soberania,
e ele controla. Soberania significa um controle superior, né? Não é Deus que governa a Venezuela, não é Deus que governa o Brasil, não é Deus que governa, mas ele influencia, e existe uma soberania que não permite que certos limites sejam ultrapassados, né? Como é que Deus faz isso? Aí é com ele. Mas soberania significa limites que Deus não permite que sejam ultrapassados. Mas é diferente de Deus governar. Quando Deus governa, ele está pessoalmente, ele estabelece a lei, ele cobra baseado na sua lei, e isso está profetizado que vai acontecer, mas por enquanto não. Mas a soberania, ou seja, limites, ele faz. No universo, Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas. No ser humano criado à imagem e semelhança, o que somos reflete. Se somos uma pessoa é porque Deus é um ser pessoal. Se temos emoções é porque Deus é um ser que tem emoções. Se amamos é porque Ele ama. Se temos inteligência é porque tem inteligência. Ele é superior a nós. Então o que somos é uma faísca, é uma fagulha do que Ele é, né? Só que Ele é absolutamente perfeito. Somos um ser moral porque Deus é um ser moral. Olha que interessante esse quadro. É baseado em Deuteronômio 29, né? O que é oculto, que não interessa, e o que foi revelado. O que foi revelado é chamado Logos, palavra, revelação. É a fatia do conhecimento de Deus compartilhado. Então, isso aqui é para ser estudado, vivido, crido, aplicado, ensinado. Isso aqui é compromisso da igreja para com o mundo. Conhecer, viver e ensinar. Isso aqui, irmãos, eu não me meto. Ninguém pode dizer o que tem aqui. E há muitas perguntas que querem descobrir o que não foi revelado. Então, reserve para perguntar para Deus quando chegar lá. Mas isso aqui é a revelação, é o Logos. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, o Logos era Deus. Revelação especial. Se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, a revelação especial oferece redenção para os perdidos pecadores. Então, a revelação geral é na história, no universo e na criação humana. A revelação especial é a Bíblia Sagrada. Detalhes que você pode ficar o dia todo olhando para a natureza, você nunca vai descobrir. A história de Abraão, a história da criação, quem criou, por que criou, quem e por que, leia na Bíblia. Quando e como, aí deixa a ciência tentar explicar, tá? Nossa preocupação é quem e por quê. Quando e como, deixa a ciência se virar. Evidências da autenticidade da Bíblia. Evidências internas. A palavra autenticidade tem origem no grego autentes, cujo significado é aquilo que é verdadeiro. Quando aplicado às Escrituras, o termo indica a autoridade da Bíblia. Nesse sentido, a Bíblia autentica a si mesma. Ela possui unidade e consistência. No período aproximadamente de 1.600 anos, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas principais. Por que 1.600 anos? Porque os livros mais antigos são os livros de Moisés, 1.500 anos antes de Cristo. E o Apocalipse, que foi o último livro, 100 anos depois de Cristo. Então, 1.500 antes de Cristo, 100 anos depois de Cristo, dá um período de 1.600 anos de revelação. 2 idiomas principais: os escritos apostólicos, foram escritos em grego, que era a língua falada na época, no mundo romano, e os escritos proféticos, que foram escritos em hebraico, e uma pequena porção final em aramaico. Então, hebraico e grego é essencial quem estuda o original conhecer. Dizem que foi cerca de 40 pessoas de diferentes classes sociais, lugares, circunstâncias. É isso que é interessante. Pegue 40 pessoas hoje e mande e diga para abordar um tema qualquer. Haverá conflitos. Mas você pegar 40 pessoas em 1.600 anos de distância, épocas, lugares, contexto histórico, cultural diferentes, e eles caminharem na mesma direção, a aceitar as mesmas verdades, isso é um milagre. E é o que diz aqui: unidade e consistência. Ação do Espírito Santo. Por meio da leitura da Bíblia é possível ver a voz de Deus agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Não subestime o poder da palavra.
Às vezes um versículo, às vezes uma frase bíblica, uma leitura bíblica transforma a pessoa. A gente já viu muito isso na sua vida. Então, é o único livro que quando você lê, o autor está junto. É o único livro que quando você lê, o autor está junto e faz toda a diferença. E a gente tem ouvido, visto, e na nossa própria experiência, o poder transformador da palavra. Porque é um livro vivo, é um conteúdo vivo. Por que vivo? Porque você lê e o Espírito Santo te convence. Você lê e o Espírito Santo te mostra. Você lê e o Espírito Santo te confronta. Isso é sobrenatural. Não é uma coisa natural. Não é uma coisa humana. É divina mesmo. Profecias de eventos futuros. A exatidão no cumprimento das profecias comprova a veracidade das Escrituras. A Bíblia possui muitas predições, muitas coisas que aconteceram depois do escritor, né? Daniel é um exemplo disso, João é um exemplo disso. Isaías, muitos profetas que predisseram coisas que Jeremias predisseram coisas que aconteceriam e já aconteceram. Então há predições, profecias preditivas, né, com relação ao futuro. Muitas já se cumpriram e algumas ainda estão para se cumprir, mas muitas, em relação a quem escreveu, já se cumpriram. Isso dá autoridade para a palavra de Deus. Normalmente os profetas falavam e eram apedrejados, mortos. E quando se cumpria é que eles eram exaltados e já tinham morrido mesmo, né? Eram exaltados, valorizados, seus livros eram estudados. Jeremias é um exemplo típico. Jeremias, quando falou, apanhou, mas quando se cumpriu o que ele disse, Jeremias. Então, normalmente os profetas eram apedrejados, mortos, rejeitados, e depois é que eram valorizados. Compreende-se como evidências externas aqueles em que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes históricas. A arqueologia, que ela visa restaurar o passado, né? Através de vasos, através de documentos, através de tabuinhas, através do que eles puderem encontrar nos sítios arqueológicos, nos locais em que é escavado. E muitas cidades que só foram mencionadas na Bíblia foram encontradas pela arqueologia. Então a arqueologia ela tem confirmado o que a Bíblia tem dito. Cidades mencionadas, personagens mencionados só na Bíblia, e a arqueologia tem descoberto. Então isso é um campo de estudo fantástico. Eu incentivo você a estudar arqueologia bíblica, o que já foi descoberto, personagens, lugares que confirmam as Escrituras. A mensagem da Bíblia, a supremacia da Bíblia. A expressão latina somente a Escritura confirma que somente a Bíblia a supremacia da Bíblia. A expressão latina sola Scriptura, e eu incentivo vocês a não ficarem usando termos latinos, né? Fala português, somente a Escritura, porque a gente está lidando com um povo simples, né? E quanto mais acessível, quanto mais simples, quanto melhor nos comunicarmos, melhor. Então a expressão somente a Escritura confirma que somente a Bíblia é regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia fornece o conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Ok. Assim sendo, nós necessitamos de uma nova revelação extraordinária para a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual. Nós pentecostais temos que tomar cuidado, né? Nada que se profetiza, nenhuma visão, nenhum arrebatamento, nenhum sonho pode acrescentar informações à Bíblia. Você pode dizer, fulano teve uma experiência, fulano foi arrebatado ao céu, fulano viu. E amém, sorte dele, mas você não pode transformar o que ele viu em doutrina, a não ser que você ache na Bíblia bem claro, né? Não é aquela... tentar inserir dentro da Bíblia uma coisa porque você quer confirmá-la. Não, realmente tem que estar bem claro. Caso contrário, não transforme em doutrina. O céu não tem se a Bíblia não diz. Eu não vou crer se a Bíblia não diz. Tá bom? Tem que tomar cuidado. A revelação doutrinária fechou. O que nós temos são revelações
para o nosso dia a dia, consolo, exortação, né? Até predições, mas é coisa pessoal. Para norma de fé, regra de conduta, não, fechou. E muitas igrejas tiveram problemas com isso, né? Muitos cristãos tiveram problemas com isso. Começaram a complementar a Bíblia com informações. Poder da palavra de Deus. O seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica, como um martelo que despedaça uma grande rocha. As qualidades do fogo e do martelo indicam que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. O que Deus diz, ele vai cumprir, passa céu, passa terra. Deus não mente. E ele fala e ele vai na frente da sua palavra, movendo os céus e terra para que aquilo que ele falou se cumpra. Deus vai na frente da sua palavra para que tudo ocorra como ele disse. E um livro tão maravilhoso como esse, por que lemos tão pouco? Por que estudamos tão pouco? Né? Porque tão poucos cristãos já leram a Bíblia uma vez, que é o mínimo. Porque tão poucos cristãos são estudantes da Bíblia, são alunos da escola bíblica. Por que tão poucos? Se ela é tão maravilhosa, por que damos tão pouco valor? Por que pregadores, escolhemos pregadores que falam tudo menos a Bíblia? Por quê? Se ela que ela assume em nossa vida, na nossa igreja, o que ela realmente é. A palavra de Deus tem poder tal qual uma espada para penetrar no mais íntimo, né? Ela que convence. Às vezes a gente fala, e a pessoa rejeita, mas a palavra de Deus fica, e o Espírito Santo vai agindo. Daqui a pouco você reencontra aquela pessoa convertida, porque a palavra e o Espírito de Deus ficaram no coração. O propósito da Bíblia. A Bíblia é a mensagem clara, ou pelo menos deve ser transmitida de forma clara, objetiva, entendível, que se compreenda. Pregadores e ensinadores, temos que simplificar a mensagem, não complicar. Completa é tudo o que precisamos. E amorosa é do Deus de amor. Qual o alvo principal é persuasão do Espírito Santo, é através dela que o Espírito Santo convence, e nos leva à redenção que só Cristo tem, só Ele conquistou para nós. Nela também se encontram revelados códigos morais. Isso aqui envolve um estudo mais aprofundado, que a lei de Deus reflete o caráter de Deus e nós temos que identificar o caráter de Deus na sua lei e trazê-la para o nosso tempo e para todos os tempos e lugares. Então, os mandamentos refletem o caráter de Deus. É esse caráter que deve ser transferido em todas as épocas e lugares. Nessa compreensão, a Bíblia é a revelação de Deus e da sua vontade à humanidade. Dessa forma, o compromisso inegociável da igreja deve ser de fidelidade, conhecer e obedecer, e propagação, ensinar ao mundo todo. Evangelizar é ensinar o evangelho. Missões é fazer discípulos no mundo todo. É ensinar a palavra. Evangelização e missões, fazer discípulos é ensinar a palavra. A missão da igreja é educadora. O compromisso inegociável da igreja deve ser de fidelidade e propagação da mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pecadores. Ok, dê uma boa estudada, os textos bíblicos você consulte cada um e que Deus nos fortaleça e nos dê muito mais amor pela sua palavra e que isso permeie toda a igreja, todo o povo de Deus realmente ame a palavra e seja como os antigos, né, que viviam com a Bíblia debaixo do braço estudando. Que nada seja mais útil, mais valorizado do que o estudo e o conhecimento das Escrituras. Conhecer, viver e ensinar. Que Deus te abençoe. E em nome da DCB, Pastor Carlos Eduardo, um feliz ano novo para você e sua família.